Então vamos lá, eu preciso falar com você hoje sobre um assunto que não é bem o tema habitual do canal. Normalmente eu falo sobre direito tributário, né, planejamento fiscal, sobre como proteger negócios e aquelas autuações do fisco. Mas dessa vez eu preciso abrir aqui uma exceção, porque o empresário que tem consultoria mensal conosco, né, me fez uma pergunta e me obrigou a mergulhar fundo em um tema que afeta milhões de brasileiros. E quando eu vi o tamanho da desinformação que existe nesse assunto, aí eu pensei, bom, eu preciso gravar um vídeo, né? Então agora presta atenção em mim. Esse empresário ele me perguntou sobre uma empregada, que seria uma empregada doméstica no caso, né? E sobre contribuições previdenciárias, com o objetivo ali de saber como seria a aposentadoria. E aí vem uma pergunta que eu tenho certeza que muita gente já fez, né? Doutor Ricardo, empregado doméstico pode se aposentar e receber mais que um salário mínimo? E a resposta é sim, né? Eu também descobri isso, né? E eu descobri isso da forma que eu acho que quase ninguém acabou para se perguntar, né? E vou explicar o porquê, tá? Então, explicando um pouquinho do contexto, né? Veja, esse tema realmente não é comum aqui no nosso canal. Mas por essa situação de caso real, nós precisamos então responder o empresário nessa consultoria e trouxe aí um aprofundamento maior sobre esse tema, né? Relacionado especificamente a empregado doméstico. E o que é que a gente encontrou aí nessa nossa pesquisa que foi meio assustador, né? Existe um mito que no Brasil, talvez até uma cultura enraizada, que empregado doméstico só se aposenta com um salário mínimo. E que empregado doméstico não tem direito a auxílio por incapacidade, nem auxílio maternidade acima de um salário mínimo, não importa quanto ele ganha. A gente descobriu que isso é uma mentira, tá? E que é uma mentira que tem origens históricas e que a gente vai mostrar um pouquinho aqui do que é que aconteceu, né? Você acredita que por mais de 70 anos a legislação brasileira tratou o empregado doméstico com distinção mesmo, como um trabalhador de segunda ordem, um trabalhador de segunda classe? Foi isso que aconteceu, talvez seja daí que surge esse problema. Olha só essa linha do tempo. Em 1943 entrou em vigor a CLT, aquelas consolidações da lei trabalhista, sabe? E sabe o que a CLT fez? Expressamente excluiu o trabalhador doméstico. No artigo 7º, a linha A da CLT original, ela dizia que o empregado doméstico não era abargado por todas aquelas legislações previstas ali no Brasil, tá? Então, a CLT trouxe para o trabalhador doméstico zero direitos trabalhistas. E aí veio, então, a base legal e jurisprudência formada sobre esse tema, né? E eu vou tentar aqui demonstrar essa evolução legislativa de uma forma muito prática, né? Para que seja muito explicativa e a gente afasta um pouquinho desse mito, tá? Então, presta atenção. A primeira lei que reconheceu o empregado doméstico como segurado obrigatório da Previdência foi uma lei lá de 1972, se eu não me engano, a lei 5859, algo 5860, por aí. Levou, então, quase 30 anos desde que a CLT entrou em doméstico para que o empregado doméstico tivesse direitos previdenciários. E mesmo assim, a lei dizia no artigo 5 que essas contribuições incidem sobre o valor do salário mínimo da região. Ou seja, né, a própria lei direcionava a contribuição para um salário mínimo. A partir daí, se o empregador recebia mais, existia a possibilidade de contribuir sobre o valor real. Mas na prática, quase ninguém fazia isso, porque a lei direcionava que as contribuições incidiriam sobre o salário mínimo. Depois veio uma Constituição de 1988, que assegurou ao trabalhador doméstico parte dos direitos, lá no artigo 7º, né? O salário mínimo, 13º, férias, 1/3, licença maternidade e aposentadoria. Mas não deu a jornada de trabalho, as horas extras, FGTS obrigatório, tá? E isso aqui é muito importante para a gente entender esse problema cultural, tá? A equiparação plena só veio mesmo em 2013, com a emenda constitucional 72, a famosa PEC das domésticas, né? Essa emenda, ela alterou o parágrafo único desse artigo 7 da Constituição e estabeleceu igualdade de direitos entre os domésticos e os demais trabalhadores urbanos e rurais. E a regulamentação dessa lei só veio em 2015, em uma lei complementar, a lei de número 150, tá? Então, vou resumir aqui um cenário legislativo para vocês. E vou colocar até um quadrinho aqui na tela, né, para fazer uma evolução legislativa e vocês entenderem melhor, tá bom? Em 1943, a CLT excluiu o doméstico. Em 1972, a lei, aquela 5859, 5860, incluiu a primeira equiparação, né, previdenciária, mais limitada ao salário mínimo. Em 1988, a Constituição, os direitos parciais, sem FGTS, sem jornada e sem hora extra ainda. Em 2013, a PEC 72, aí a equiparação constitucional.
Em 2015, a Lei Complementar 150 regulamentou a equiparação. E em 2019, a Emenda Constitucional 103, a reforma da Previdência com novas regras de aposentadoria, tá bom? Agora volta aqui para a tela, tá? São 70 anos de legislação discriminatória, de 1943 a 2013, contra apenas 11 anos, então, de equiparações parciais até chegar efetivamente. A lei mudou, mas a cultura não acompanhou, tá? E o que muda na vida real, tá? Então, doutor Ricardo, o que é que isso significa na prática, né? Significa o seguinte: hoje, em 2026, o empregado doméstico CLT tem exatamente os mesmos direitos previdenciários que o trabalhador CLTista não doméstico. Se o doméstico recebe R$ 2.500 de salário, a contribuição previdenciária dele deve incidir sobre R$ 2.500. E os benefícios do INSS vão refletir esse valor. Então não se contribui mais sobre o mínimo, tá? E deixa eu te dar aqui 3 exemplos concretos, né? Primeiro, a aposentadoria, que é talvez o mais relevante, né, das perguntas. A regra pertence à Emenda Constitucional 103, exige 62 anos de idade, 15 anos de contribuição para a mulher, e o valor é calculado assim: 60% da média de todos os salários de contribuições, mais 2% por ano do que exceder os 15 anos. Se a doméstica contribuiu 30 anos em uma média de R$ 2.500, o cálculo é 60% mais 30%. E aí daria os tais 90%. E ela receberia muito mais do que um salário mínimo. Então veja, não é um salário mínimo, tá? Segundo, salário maternidade, né? Pelo artigo 73, inciso 1 da Lei 8213, de 1991, o salário maternidade de empregado doméstico é igual à última remuneração integral. Se ele ganha 2.500, ele recebe 2.500 durante os 120 dias. Valor cheio, sem nenhum redutor, tá? Terceiro exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, né? Após a reforma, o cálculo é 91% das médias dos salários de contribuição, limitado à média dos últimos 12 meses. Se a média é de 2.500, o benefício é 2.200 e alguma coisa lá, tá? Vai ser aplicando-se esse percentual. Agora eu vou colocar aqui uma tela, uma tabela comparativa desses benefícios para quem contribui sobre o salário mínimo e quem contribui sobre o valor aproximado, no nosso exemplo aqui de 2.500, para elucidar melhor isso para vocês, tá? Benefício. Sobre o salário mínimo, hoje, 1.621, né? E também sobre o nosso exemplo de 2.500. Aposentadoria, 30 anos, 1.621 ao piso, receberia 2.250. Salário maternidade, salário mínimo 1.621 e o nosso exemplo de 2.500, tá? Nosso exemplo para o salário mínimo, se recebe o salário mínimo, 1.621, receberá esse valor. Se for 2.500, 2.500. O auxílio incapacidade temporária, né? Você recebe 1.475 para o mínimo e 1.275 para quem recebe 2.500, tá? Então volto aqui para a tela. Percebeu a diferença? É muito dinheiro que o empregador doméstico está deixando ali na mesa, né, por falta de informação, e muitas vezes ali, eu imagino que talvez até os próprios empregadores fazem essa contribuição sobre o mínimo por uma questão cultural, quando eles deveriam fazer sobre o valor real de contribuição, tá? E aí vão aparecer algumas pegadinhas, né, principalmente as mais comuns. Eu preciso falar para vocês, né, desses erros comuns, né, que eu vejo, e olha só, são erros gravíssimos, viu? Tem muita gente que gosta de brincar ali com essa realidade de contribuição e acaba se queimando com fogo, tá? O erro número 1, o empregado registra o doméstico no E-Social com salário mínimo, mas paga uma parte por fora. Isso é ilegal, prejudica o trabalhador duplamente. A contribuição incide só sobre o mínimo, o benefício sai no mínimo e ainda gera um passivo trabalhista para o empregador, né, se for discutido isso no judicial. Se alguém já lhe vendeu, né, essa ideia, então tome muito cuidado, fuja disso. O erro 2, confundir a aposentadoria com aquele BPC, né? O BPC é um benefício de prestação continuada, ele é previsto na LOAS. Paga exatamente um salário mínimo, sem variação. Mas o BPC é assistencial, ele não é previdenciário, né? Ele não tem nada a ver com a aposentadoria para quem contribuiu. Uma vida inteira, por exemplo, né? Muita gente mistura essas duas coisas e conclui de modo de que vai receber apenas um salário mínimo e não tem variação. Porque a ideia do BPC é exatamente essa, é se distanciar da previdência privada e da aposentadoria. O BPC sempre será um salário mínimo. Talvez seja essa uma das outras razões que leva a essa confusão. Erro número 3. Achar que a estratégia de contribuir sobre o mínimo sempre vale a pena. Se a doméstica ganha um salário mínimo, sim, aí não tem como fugir, né? Salário mínimo e vai.
Mas se ela ganhar acima disso, cada real de contribuição soma o salário real e aumenta o benefício futuro. Isso vale não só para a aposentadoria, mas para qualquer eventualidade durante a vida laboral que seja vinculada ali ao regime geral, tá bom? Mas preste atenção. Erro número 4. Contratadores e profissionais que acabam fazendo aquele E-social no piloto automático, né? Usando sempre o piso. E aqui eu não estou culpando ninguém, né? Mas existe uma desinformação generalizada. E sabe que isso é um dado realmente assustador, né? O IBGE, inclusive, em pesquisas, ele encontrou que 5,5 milhões dos trabalhadores domésticos no Brasil passam por algum tipo de irregularidade. É um número muito grande para o universo de formalizados, né? Seriam, então, todos eles remunerados, tendo as suas contribuições previdenciárias calculadas sempre sobre o salário mínimo. Talvez seja uma realidade mesmo do setor ou uma desinformação muito grande que leva à contabilização dos salários de contribuição errada, tá bom? Portanto, se você é empregador doméstico, aqui vai o que você precisa fazer a partir de agora para fazer a sua verificação. Passo 1. Verifique no E-Social desse seu empregado doméstico o seu salário registrado corresponde ao salário real pago. Se não corresponde, corrija imediatamente. Você vai fazer uma contribuição complementar. O passo 2. Confira se os recolhimentos de DAI estão sendo feitos sobre o valor correto. A alíquota do empregado é de 7,5% a 14%, conforme aquela tabela de faixa, tá? E do empregador é de 8% mais 0,8% de seguro contra acidentes de qualquer natureza, tá? O passo número 3. Se a sua empregada ganha acima do mínimo, converse com ela sobre a importância de manter a contribuição no valor real. Mostre até esse vídeo a ela para ela conseguir entender que a contribuição acima do mínimo vai trazer benefícios a ela e imagino que talvez essa relação vai ficar mais transparente entre você e aquele seu funcionário. Passo 4. Consulte seu advogado de confiança, aquele que pode verificar, né, se há alguma divergência salarial para fazer a regularização de períodos anteriores. A regularização espontânea, ela é sempre uma das melhores hipóteses para evitar uma reclamação trabalhista. O passo 5, se você é empregado doméstico, baixe aquele aplicativo, meu INSS, e confira no seu CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Veja se todos os seus vínculos e salários estão lá corretos. Se não estiverem, então procure ali um advogado de confiança para lhe orientar qual seria o melhor passo para a correção dessa irregularidade, tá bom? Bom, eu sei que esse não é um tema muito habitual aqui no canal, né? Mas como eu acredito que a informação ela precisa realmente ser difundida, né? Chegar a quem precise, nós estamos aqui falando para milhões de trabalhadores brasileiros que podem ter perdido dinheiro com essa falta de conhecimento dessas obrigações vinculadas à Previdência, tanto para o empregador como para o empregado, inclusive para evitar reclamações trabalhistas, né? E se você conhece alguém que é empregador doméstico ou que é empregado doméstico, compartilhe esse vídeo, né? Mande aquele grupo familiar, aquele pessoal que você identifica que, olha, rapaz, isso aqui você está fazendo errado, e a vida inteira você fez. Pelo menos eles vão ter a oportunidade de conhecer o que seria o correto e como eles poderiam se regularizar, tá? Deixa aqui os seus comentários, né, para a gente descobrir aí qual é a realidade de vocês. Eu vou querer saber aqueles comentários que podem gerar conteúdos, a gente vai aproveitar, tá bom? Se inscreve no canal, ative o sininho, né, e se você é empresário profissional liberal, e quer consultoria tributária séria e atualizada, então aí sim você pode procurar um advogado de confiança, tá? Não deixe de resolver o problema e evite que tudo isso possa chegar a bater na sua porta, tá bom? Para não esquecer, lembre de me seguir, porque é melhor que eu lhe conte do que o fiscal.